Bem-vindos, bem-vindos. Boa tarde a todos. Boa tarde de sábado. Bom descanso. Shabat. Sábado quer dizer descanso, né, em hebraico, né? Um bom descanso a todos, né? Lucila, bem-vinda. Sábado é para isso, né? Porque na verdade o sábado é realmente o dia de descanso, né? Se formos parar para analisar, né? Na origem da palavra mesmo, né? Sábado é sétimo dia. Domingo é o primeiro dia da semana, é domingo. Segunda é o segundo dia. Terça é o terceiro dia. Quarta é o quarto dia. Quinta é o quinto dia. Sexta é o sexto dia. E sábado, Shabat, é o sétimo dia. É o dia de descanso. Com o domínio da Igreja Católica foi mudando o conteúdo, né? Até as palavras. Então domingo ficou como algo sagrado por causa da ressurreição de Cristo, que foi no domingo, né? Ou seja, foi numa segunda-feira, porque sábado eles não poderiam desenterrar Cristo, porque os judeus naquela época guardavam o sábado, o Shabat. Então foi no domingo a ressurreição, não poderia ter sido no sábado, né? Foi no domingo, eles só poderiam ir ao enterro de Cristo na segunda, no primeiro dia da semana, não no último, porque o último dia era algo sagrado para os judeus. E a Igreja Católica pegou essa questão da ressurreição de Cristo, entre aspas, né? Que não aprova que realmente houve uma ressurreição, e criou a semana do domingo, domingo como algo sagrado, então todo mundo descansa no domingo. Mas a verdadeira origem da palavra, o descanso seria no sábado, não no domingo, porque o domingo é o primeiro dia da semana. Domingo, segundo é o segundo dia da semana. Terça, terceiro dia, quarta e assim por diante, né? Então, como nossa cultura é uma cultura cristã, você percebe, né? Uma cultura. Então nós temos conosco essa questão de agora no Natal, por exemplo, né? Toda esses rituais são tudo em voltas daquilo que a Igreja Católica ao longo dos séculos ela foi produzindo. Então eles invadiram as Américas, massacraram, dizimaram os índios em nome de Jesus, mataram muitos índios em nome de Jesus, criaram então a colonização, impuseram à força a cultura cristã europeia, com todos os seus rituais, todas as suas culturas, assim como o Papai Noel. O Papai Noel desce numa chaminé. Ora, na África, imagina o Papai Noel descendo numa chaminé. Não existe chaminé na África, não existe neve na África. O Papai Noel andar de trenó. Existe na Europa. Então, a construção de Natal, a construção do Papai Noel, tudo é cultura europeia. O domínio europeu que vem invadindo outros territórios, outras culturas, vem desfazendo outras culturas, vem dominando o império, né, europeu, vem dominando e dizimando outras culturas, impondo a cultura deles, né? Então, todas as marcas que nós temos hoje, principalmente aqui no Brasil, o Brasil é muito capacho dos Estados Unidos, né? Então nós armazenamos e recebemos com muito carinho tudo que vem de lá. E negamos com tanta eficácia o que é nosso, que é a origem indígena, que é da terra, o que é realmente brasileiro, nós negamos. Nós batemos continência para a bandeira dos Estados Unidos. E dizemos, né, que somos patriotas. Uma justificativa, né, uma desculpa esfarrapada que não tem nenhum sentido. Que o verdadeiro patriota é o indígena, é o dono da terra, é o nativo, originário da terra, índio, indígena, né? Só que a cultura indígena foi sendo, ao longo dos séculos, destruída, totalmente aniquilada pelo império
religioso pelo império da religião da Igreja Católica Apostólica Romana. Para quem não sabe, católico quer dizer universal. Então, uma igreja universal, uma igreja que tinha uma mente de domínio universal. Igreja católica quer dizer universal. Apostólica quer dizer a palavra apóstolo, apostólica quer dizer enviado. Né? Igreja Católica Apostólica de Roma. Igreja Universal enviada de Roma. De Roma. Então o Império Europeu enviou a igreja para colonizar os povos. Enviou a igreja para entrar nas outras nações, nos outros povos, dizimar a cultura deles e impor o cristianismo. Impor a cristandade. Impor a sua visão de mundo, a visão europeia. Por isso que nós aqui no Brasil, no país tropical, adoramos Papai Noel, cara. Papai Noel de trenó num país tropical. Somos um país tropical, abençoado por Deus, e de natureza. Percebe? Como a nossa mente é colonizada? Como nós somos colonizados? Aí essa colonização, em cima dessa colonização, falando de Natal, vem o capitalismo, cara. A colonização vem com a religião, muito forte, que é muito difícil alguém se desprender de uma religião. Tu ensina uma criança, impõe uma religião a uma criança, ela absorve aquela religião, cara, ela vai estar com 60 anos e vai se mantendo aquilo, porque já dominou a mente. Já entrou, ela já absorveu. Então ela acredita em Papai Noel num país tropical sem perceber que no país tropical não tem neve, não tem chaminé. Como é que o Papai Noel vai vir entrar aqui de Trianon se não tem neve aqui, cara? Não tem neve. Mas a mente está tão colonizada que nós não questionamos. E a grande arte da vida é questionar as coisas. Na minha live aqui eu trago questionamentos. E eu procuro levar as pessoas a questionar, a discutir. Questiona até o que eu estou dizendo aqui, cara. Aprenda a questionar. Não vá para a igreja, aceite tudo que o pastor está falando. Então o pastor vai pedir tudo para ti, tu vai dar para ele dinheiro, oferta, sacrifício, ele inventa umas bobagens lá e tu vai lá e faz, tu dá até as tuas calças pro pastor, porque lá tu não aprendeu a pensar. Tu não aprendeu a raciocinar, a questionar. Grande lance da vida é questão, é questionar. Por que que no Brasil nós adoramos um Papai Noel, nós acreditamos, nós ensinamos isso para os nossos filhos? Essa ideia do Papai Noel num país que não tem neve. Não tem neve aqui para ter Papai Noel. Então, essa ideia de Papai Noel já vem com o capitalismo. Final de ano, aniversário de Jesus, vem junto com o Papai Noel, então tu tem que comprar presentes. Tu compra presentes, então capital, tu tem que comprar as coisas, aí tu tem que movimentar o comércio em cima de uma ilusão. Em cima de uma ilusão. Nós ensinamos ilusões para os nossos filhos, nós ensinamos historinhas de ilusões. Papai Noel, Coelho da Páscoa. Páscoa é outra bobagem. Aí diz que. E tudo baseado na Bíblia, né? Só que modifica muitas coisas que está ali. Muitas coisas são modificadas. Ora, onde é que na Bíblia tu vai ver algum coelhinho comemorar a Páscoa dos judeus lá? Não tem, mas tudo isso são criados para movimentar o comércio, para te comprar chocolate, para te comprar. Tá entendendo? E quem não tem se sente excluído, e está isso realmente excluído.
que não tem dinheiro para comprar o peru, que não tem dinheiro para comprar o coelhinho da Páscoa, que não tem dinheiro para comprar o presente do Papai Noel, e aquela ideia que foi o Papai Noel que trouxe. Então, pô, é uma criança pobre de favela, ela vê na televisão, e a mídia é para manipular a mente, cara. Eu não tenho TV, cara. É só para manipular a mente. A criança vê na televisão, o favelado, a criança pobre vê na televisão um outro tipo de criança que não é, que não tem, não é, não tem nada a ver com ela, ganhando presente. Ao Papai Noel me deu isso, Papai Noel me deu daquilo, e ela não tem, ela pergunta pra mãe: mãe, Papai Noel não gosta de mim? Eu nunca recebi presente no Natal. Você percebe? Tudo isso movimenta o capitalismo e movimenta a desigualdade, a exclusão. Você percebe? Bem-vinda, Vilma, bem-vinda. Estou aqui concentrado aqui na palavra até agora que eu vi teu comentário aqui. Então exatamente, mas tudo isso é uma construção mental produzida pela religião. A religião que vem de um outro país, de cultura europeia. Cara, Papai Noel lá, tudo bom, tudo legal. Natal lá, cristianismo lá, fecha. É deles isso, eles que criaram isso. Agora eles veem em outros povos, impõem a cultura deles, dizimam os povos nativos, e depois, ao impor, você vai analisando, quando é imposto a cultura deles, a gente percebe o ridículo. Como é ridículo. Como é ridículo um Papai Noel na África. Como não se encaixa o perfil de um Papai Noel na África. Não se encaixa. Coelhinho da Páscoa em festa judia não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, mas é criado por causa do capital. Tem que criar um capitalismo, tem que movimentar, tem que lucrar. Capital, isso é lucro. É o lucro em cima das massas. Tem que haver um lucro em cima das pessoas, principalmente dos mais pobres. E a igreja, ela absorveu muito bem essa cultura de exploração. Então, 5.000 pessoas numa igreja, cada um dando R$1. O pastor não trabalha, pra que trabalhar, cara? E eu tô contando por baixo. 5.000 pessoas numa igreja, cada um dando R$1 por mês. E assim, é como se tivesse um culto uma vez no mês. Uma vez no mês. 5.000 pessoas, tendo um culto uma vez no mês, o pastor já não precisa trabalhar mais. Mas tem culto todos os dias. Imagina o que não entra de dinheiro aí. Aí você diz: não, mas esse dinheiro que eles pegam dos pobres, dos miseráveis, que é os pobres que tem R$1, R$5, R$10 para dar, né? Tu não vê rico dando R$1. Diga-se de passagem, tu não vê rico se manifestando endemoniado na igreja, passando fiasco. Aquela fiasqueira de cair endemoniado na igreja. Só pobre faz fiasco desse jeito. Por quê? Manipulação mental. É muito fácil tu manipular um pobre. Muito fácil. Opa, fala aí, irmão. Pode trazer sim. Por que você está usando esses óculos escuros em ambiente fechado? Porque eu gosto. Porque eu gosto. Vamos lá. Tem outra pergunta aí? Opa, aí, Emerson, beleza? Sim, cara, sou do Sul. Sou do Sul. Sou do Sul. Eu sou do Sul. Porto Alegre é demais. Ah, que legal. Em qual parte aqui? Eu sou da capital. Opa, obrigado, Emerson. Obrigado, cara. Obrigado pelas curtidas. Ah, Passo Fundo. Cara, sábado.
jogo e sábado, pessoas estão tudo descansando. Então por isso tem poucas pessoas na live aqui. E eu não me preocupo muito com pessoas na live, Emerson. Porque depois eu sempre falo pra galera aqui que depois se eles quiserem ver essa live aqui, eu passo essa live, eu baixo essa live e passo nas redes sociais, em outras plataformas, né? Como YouTube, Telegram. Meu perfil aí tem um link do Telegram, que tudo que eu falo aqui você pode confirmar e tem muitas outras mensagens de, de outras pessoas que, que tem esse... porque o que eu falo aqui, se tratando de humanidade, eu falo assim de uma visão... Não é uma visão europeia, é uma visão asiática. Eu sei que é difícil para as pessoas. E existe um pensamento nosso aqui que é um pensamento europeu. A gente pensa que a religião, que só existe a religião europeia. A visão de mundo só é europeu. E eu procuro trazer aqui uma visão diferente da que a gente está acostumado. Uma visão diferente. E é uma visão milenar. Milenar. É uma visão que vem há 500, 800 anos antes de Cristo. Essa visão de mundo. Dá um exemplo aqui. A gente está falando do Natal, né? O Natal é uma visão totalmente europeia, né? E nós praticamos uma coisa sem saber. A religião, por exemplo, o cristianismo é uma religião europeia, construído na Europa, né? Pega um personagem que não é europeu, caso o Cristo, o povo judeu, e cria em cima desse povo, reescreve a história, cria em cima desse povo uma religião. Foi o que Constantino fez. Ele uniu, então, a religião do Império Romano, as religiões, ele fez uma... Ele mesclou. É o sincretismo religioso com a fé dos primeiros judeus. E ali se formou. E a partir dali se criou a Igreja Católica. Você percebe? Então é uma construção ao longo do tempo, é uma construção europeia. A religião católica, e os protestantes, diga-se de passagem, saiu do catolicismo. O catolicismo durante séculos imperou no mundo, teve um governo no mundo, as inquisições, as guerras santas, a colonização, a destruição de outras culturas, percebe? O protestantismo sai daí. O protestantismo é aqueles caras que protestaram contra a Igreja Católica e não concordaram com a desumanidade e saíram. Só que eles saíram e mantiveram o mesmo sistema de clero, de hierarquias, de manipulação, de cultura europeia. Eles não se desfazeram, não houve uma desfeita da cultura, você percebe? E nós seguimos isso. Nós somos padronizados em cima de tudo isso. Então quando eu falo de uma ideia, de uma espiritualidade diferente do cristianismo, às vezes as pessoas levam aquele choque de primeiro, assim, né? Alguns tentam aqui, às vezes, discutir, né? E muitos não entendem que a diferença de debater ideias com debater pessoas. Aí vem ofensas pessoais. E não sabem debater uma ideia, né? Mas basicamente é isso. Viu? Basicamente é isso. E eu queria entrar aproveitando o gancho, falando de Natal, né? O cristianismo, Papai Noel, toda essa cultura, né? Eu gostaria de pegar o gancho também de alguns dogmas da igreja que nós absorvemos. Pensa comigo um pouquinho, vamos trocar uma ideia, tá? E se vocês pensam assim, não entenderam alguma coisa, coloca aí. Então vamos bater uma ideia e chegar num entendimento assim do que é, né? A coisa.
No cristianismo, né, saindo um pouco dessa história que a gente fala muito do que a igreja já fez de mal ao longo dos séculos, eu já falei muito mais sobre isso na live de hoje, eu não vou entrar nesse detalhe, né? Já coloquei aqui no começo da live, né? Saíram por não concordar ou para ter benefícios que não tinham, relaxando dogmas. Opa, boa tarde, Ferron Gon, isso? Eu não entendi. Eu não entendi a tua pergunta, irmão. Eu não entendi a tua pergunta. Benefício. Sair o quê? Da igreja? Da religião? Ah, os protestantes, isso? Se for isso, é exatamente isso. Se for, por exemplo assim, os protestantes, eles saíram da, do catolicismo. Isso, eles saíram do catolicismo porque, claro, eles não concordavam e tinha coisa que realmente não beneficiava eles. Só beneficiava o clero, o papa, que era o domínio. Isso era uma das coisas que eles não concordavam, né? Do domínio de uma pessoa sobre as demais. Que é o que a Igreja Católica mantém até hoje. Um papa, ele domina sobre outras pessoas. Ele tem aquele domínio. E naquela época era pior ainda, que o Papa era tipo um presidente. Ele governava. E não governava uma nação só, ele governava nações. Então quando a igreja, os templários, né, aqueles que defendiam a igreja, eles iam invadindo os outros povos e impondo o domínio do Papa, cara. Era o domínio papal, como eles chamavam. Era o domínio papal. E quem se levantava contra o Papa era executado. Não havia democracia nenhuma, né, cara? E não só executado, existia inúmeras torturas para cada tipo de discórdia, contradição, né? Quando tu não concordava com o Império, dependendo da forma como tu via um Império Romano, um Império Católico, dependendo da forma como tu atacava, dependendo da forma como tu era contra, existia um tipo de tortura para ti, né? Foi a Era das Trevas, né, cara? Foi algo assim nas Inquisições. Foi absurdo o que a igreja fez. Absurdo. As máquinas que os caras criavam máquina de tortura, cara. Tipo assim, ó, tinha uma máquina lá que eles amarravam as pessoas pelas mãos e os pés, a pessoa ficava pendurada no ar com as mãos e pés. E havia uma máquina que eles iam serrando as pessoas ao meio, por ordens do Papa. Ia serrando a pessoa ao meio, a pessoa viva, ia serrando ao meio a pessoa viva, cara. E os padres, os sacerdotes católicos estavam na volta ali, cantando hino a Jesus, cara. Enquanto estava serrando o cara, Jesus salva, Jesus. Cantava aqueles hinos, né? Aqueles hinos era para purificar a alma do cara. E aí que a gente vai entrar no ponto aqui. A gente vai entrar no ponto aqui. Por que a Inquisição aconteceu? Pois é, cara. Bem-vindo aí, o Oxen. Boa pergunta. E teve inquisições, no plural, não teve uma só, cara. Ao longo dos séculos, foram séculos de tortura. Essa época das Inquisições é chamada Era das Trevas, que torturava a pessoa viva, enquanto a pessoa estava gritando, morrendo ali naquela tortura, os sacerdotes católicos cantavam a Jesus, né, cara?
para Jesus salvar a alma purificar a alma do cara. E por que houve tudo isso? Tem vários pontos aí, né? Essa pergunta aí, ela traz consigo várias questões, né? E eu penso assim, né? O ponto principal é a colonização. A igreja precisava de terras, a igreja precisava estender as fronteiras dela. E terras é riqueza. Eles foram para a África, nas terras africanas existe ouro, existe riquezas naturais. Saca as riquezas naturais, coloca ali uma igreja para continuar manipulando o povo nativo, retira, saca os recursos naturais e leva para a Europa. Foi assim que a Europa enriqueceu. Foi assim que a igreja hoje é banhada a ouro, né, cara? Com o ouro dos outros países. Que na Europa era só caverna, né, meu? Na Europa era só trevas, não tinha nada na Europa. Eles vieram pro Brasil que fizeram a mesma coisa. Os portugueses vieram pro Brasil com a igreja. Catequizar os índios. Retiraram os recursos naturais, as riquezas que haviam aqui, que os índios não tinham noção de ouro, não tinham noção. Eles trocavam ouro por espelho, cara. Retira os recursos naturais e leva e enriquece a Europa. A igreja teve grande participação nisso. É óbvio que quem se levantar contra a igreja executava, cara. É óbvio. Tá sendo contra a expansão, cara. E não contra a expansão da fé, de religião. Isso pouco importa para eles. Na verdade, eles queriam impor um capitalismo, impor a sua riqueza, o seu domínio, cara. Expandir o território, só isso. Só isso. Se percebe? Aí entra aquela questão, por que a aquisição aconteceu? Para expandir o território romano, cara. Só isso. E expandiu. E é óbvio, a gente vê hoje o mundo, a Europa é rica. O catolicismo se expandiu pelo mundo. E levou por onde passou, levou consigo a cultura europeia. É por isso que no Brasil e na África, nós acreditamos num Papai Noel de trenó que entra pela chaminé, onde não há neve. Minha casa não tem chaminé, cara, não tem neve aqui. A gente vive num país tropical. E nós acreditamos que o Papai Noel vai descer pela chaminé deles, né? Na Europa, que tem neve, tem muitos chaminés lá onde... É tudo uma cultura europeia. E nós absorvemos isso sem questionar, sem pensar, cara. E é a mesma coisa. Hoje, na época da Inquisição, se tu questionava contra alguns princípios da igreja, tu era executado. Hoje, não existe mais esse tipo de execução, né? Mas existe todo o ataque que tu possa pensar mental. Se eu falar alguma coisa aqui contra os dogmas da igreja, vai se levantar pessoas na live aqui que vão defender o Papa, os padres, os pastores com unhas e dentes, cara. E vão vir ofendendo, vão atacar a mesma coisa, o princípio é o mesmo. De não aceitar o diferente. A igreja nunca aceitou, a igreja nunca foi tolerante com os outros povos. Isso não existe, isso não existiu na igreja. E até hoje não existe. Há uma intolerância dentro da igreja que resulta desta cultura que veio com a igreja. Cultura europeia. O europeu é intolerante, cara. Ele não tolera as outras culturas. Ele dizima as outras culturas. Ele bombardeia outras culturas. Ele é o colonizador, ele é o predador, cara. Aquele que vem pra destruir. Aquele que vem pra pegar a sua presa e... Entendeu? É esse a mentalidade europeia. E nós somos povos colonizados, né, cara? A América do Sul, nós que vivemos aqui na América do Sul, na América do Norte, na América no geral, fomos colonizados. Temos que entender isso, nós fomos colonizados, nós adoramos um Papai Noel em pleno país tropical, onde não tem chaminé, onde não tem neve. E tudo isso também
Tem várias questões, né? O capitalismo está nisso aí também. Pesquisa no Google. Pesquisar o quê? Eu não tenho interesse de ter mais pessoas aqui. Meu interesse não é esse. A live é gravada. Eu baixo essa live em outras redes sociais depois. Pra mim ter uma ou duas, três pessoas aqui conversando comigo tá de boa. E a gente desenvolve uma ideia. Aí que tá, a gente consegue desenvolver uma ideia, ô irmão, muito mais com poucas pessoas. As ideias elas são construídas melhor com poucas pessoas do que com muitas pessoas. Muitas pessoas não conseguem desenvolver uma ideia. Tem muita discussão, já houve aqui muita discussão por causa disso. Quando vinha muitas pessoas aqui, eu via muita discussão. E a gente não conseguia desenvolver uma ideia. Poucas pessoas a gente consegue conversar. Não tem como conversar com 1000 pessoas. Percebe? Uma troca de informação que a gente está tendo aqui, isso já é muito importante. É a partir daí que eu desenvolvo a ideia. Tu percebe? Então essa pergunta foi muito importante que tu fez aí. Muito importante. Por que a Inquisição aconteceu? E realmente, o grande X da vida, a grande questão da vida é fazer perguntas, cara. Questione-se. Não siga a religião por seguir. Questione a sua religião. Questione os líderes. Questione, aprenda a questionar como você está fazendo aí. Questione. Opa, bem-vindo, Henrique. Bem-vindo, irmão. É, exatamente. Então, e é claro também, né, Henrique, existe um condicionamento para as pessoas serem assim também. Na África, dá um exemplo. Boa tarde, irmão, boa tarde. Na África, os caras chegam a parcelar, para dar praticamente de graça uma televisão para ti. Os caras não tem onde cair morto, não tem comida, cara, não tem uma cama, mas tem TV. Os caras não tem onde cair morto, mas tem TV. O governo dá TV pros caras. E o que passa na TV é cultura europeia. É tudo padronizado para entrar na mente, cara. Aí a criança da favela lá vê na televisão Papai Noel e vê as crianças de olhos azuis ali recebendo presente. Aí um menino, ele vendo aquilo, ele diz para a mãe dele: Papai Noel não gosta de mim porque eu não recebo presente de Papai Noel. Por que não? Ele já foi induzido, cara. Então a televisão, ela condiciona as pessoas. Há um padrão e tu entrando nesse condicionamento, cara, tu já tá escravo. E tu vai de acordo com a carruagem, né? Dos bois, né? Como se diz. Tu tá preso daquele condicionamento. Dessa matrix, tu tá preso. Então eu sempre digo, a primeira coisa que eu sugiro, às vezes, conversando com as pessoas, se a pessoa quer ter uma liberdade mental, ser livre, ser um ser livre, não ser escravo na mente, cara, eu sugiro, a primeira coisa que se deve fazer, bota fora a sua TV, cara. Se desfaz da televisão. Eu só tô sugerindo, né? Não tô dizendo pra fazer isso aí. Vai dizer, depois de... Não. A televisão te padroniza, cara. A televisão, ela te condiciona. Tu é escravo. Aí tu tá comprando uma cerveja lá porque tu pensa, eu sou livre, eu tenho liberdade para comprar cerveja. Mas por que tu tá comprando aquela cerveja? Porque tu viu na propaganda aquela cerveja. E aquilo ali, aquela imagem, ela cria uma imagem mental. E no teu psicológico é algo bem sutil e interior que tu não percebe.
Tanto que existe no meio das propagandas de televisão imagens muito rápidas, que passam muito rápidas de referência a compras de determinadas marcas. Porque aquilo ali entra na mente. Aí sem querer tu vai num lugar, numa loja, e tu, vou comprar isso aqui porque eu quero. Não é porque tu quer. Porque a tua imagem armazenou aquele padrão mental que você viu na televisão e você pensa que é livre. Ou você foi induzido. Isso é muito forte no hipnotismo. Exatamente, irmão. A TV é um forte veículo de condicionamento. Exatamente. Os investimentos da China na África incomoda, como incomoda no Brasil, pois é outra cultura. Ah, sim. Exatamente. E é claro, né? Como é que eu vou dizer? E onde houver são condicionamentos, né? E onde há condicionamento, há conflito, cara. E é um jogo de interesses. E o que eu defendo sempre nas minhas lives é a gente se desfazer dos condicionamentos. O condicionamento gera o conflito. E esses conflitos é tudo um jogo de interesses dos poderosos. Por exemplo, capitalismo, comunismo. Tanto um quanto o outro vai te condicionar alguma coisa. Então, mas há um jogo de interesses aí, tanto de um lado como de outro. Se criam mecanismos de condicionamento para beneficiar um ou outro. E eu defendo a ideia de não ser condicionado por nada. Por nada. Por nem capitalismo, nem comunismo. Tu tem que ser um homem livre. Os povos originários aqui da Terra, os nativos, eles não tinham esquerda nem direita, eles viviam em comunhão, cara, em contato pleno com a natureza. Eles eram verdadeiramente livres. A gente que impôs, a gente veio com religião, a gente veio com filosofias, a gente veio com uma educação europeia, a gente veio com uma imposição, com intolerância, e a gente impôs sobre isso e destruiu a cultura dos indígenas aqui. A gente destruiu, cara. E porque a gente condicionou os índios ao nosso querer, ao nosso padrão. A gente padronizou os caras, meu. Quando eu falo a gente, eu tô falando sistema, viu? Não sou eu. O sistema. Onde o sistema vai, ele vai com forte condicionamento, né, cara? É por isso que na África os caras estão dando praticamente televisão de graça pros caras lá, os caras não têm o que comer, cara, mas tem TV. Tem que comer. Na favela também. Eu sou aqui do Sul, né? Eu andei viajando pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Esses 3 lugares que eu fui, fora do Sul aqui, né? Fora da minha região, eu vi um forte... Não que aqui não tem condicionamento, aqui tem. Mas o condicionamento no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Tem coisa no Rio de Janeiro que não tem aqui no Sul. Aquelas favelas lá em cima, que eles chamam... Agora eu me esqueci o nome. Tem a comunidade da favela e tem os da laje. Que para eles é dividido, cara, o bagulho. Eles estão num estado dividido entre eles mesmos. Tem a favela parece que é um outro outro estado, cara, dentro do estado ali. Então a galera que desce a favela, segundo o que eles me disseram quando eu estive lá, desce lá para roubar os que estão lá embaixo. Só que tu entra na favela lá, cara, os caras não pagam água, não pagam luz. Os traficantes praticamente dominam tudo, né? Tanto que é difícil a polícia entrar lá na favela. Parece que é um outro mundo dentro deles, dentro do estado deles lá. E os caras lá tem tu entra nos barraquinhos lá, tem televisão, cara. Não tem água, mas tem TV, cara. Tem energia, eles não pagam luz. Que é isso, cara? Condicionamento.
E imagina, foi essa galera aí, cara, condicionada, que apoiou o Bolsonaro. O Rio de Janeiro foi onde mais apoiou o Bolsonaro. Como aqui no Sul também. Mas o condicionamento, ele é de ambos os lados, cara. Ele é de ambos os lados. Você percebe, a pessoa não tem que comer, mas tem TV. A pessoa não tem que comer, mas tem uma arma. Então já condiciona a pessoa a ter arma. Há conflito. Então condicionamento gera conflitos, cara. E conflito de ideia. Gera inimigos. Então nós vivemos num mundo de conflitos, cara. Por causa desses condicionamentos. E o que livra? O que livra? Obrigado, viu? Ó, minha xará, Karina Marques. O que livra as pessoas desse condicionamento? Cara, educação. Vou repetir, educação, cara. A educação, claro, né? Mesmo na educação que nós recebemos, há algum tipo de condicionamento e de partidarismo. Mas mesmo assim, é menos pior do que não ter educação. Vou dar um exemplo. A própria Europa hoje, por causa da educação, os jovens hoje na Europa, eles são muito mais livres do que nós, no que diz respeito ao condicionamento. Tu pega na Europa hoje, vou pegar a Alemanha, por exemplo, tem outros exemplos, mas vamos pegar o exemplo da Alemanha, onde nasceu o nazismo, onde se criou o nazismo, e que nós aqui no Sul, tem os camaradas que adoram o nazismo, são os neonazistas, eles seguem o nazismo. Diga-se de passagem, prenderam um grupo, até pouco tempo aqui, material nazista, os caras eram nazistas, racistas. Prenderam os caras com bomba, com granada, com livro do Hitler. Tá, isso é um outro. Mas aqui, até há esse condicionamento. Lá na Alemanha, cara, se tu fizer um gesto nazista, na hora, tu é preso na hora. Eles aprenderam com os erros deles. Então eles investiram. Como eles aprenderam? Eles investiram forte na educação. Então a criança, o jovem, o adolescente na escola, a primeira coisa que eles ensinam esse jovem sobre a intolerância, sobre o preconceito, sobre o fascismo. Eles educam essa criança, isso aqui é errado. Isso aqui só trouxe merda para a sociedade. Isso aqui só trouxe merda para a humanidade. Aí a criança, ela absorve a educação. É por isso que tu vê os jogadores aqui da Alemanha, eles foram totalmente contra os preconceitos lá do Catar. Um país machista, racista, homofóbico. Um país escravagista, cara. Que falta de educação. O povo não tem não é uma cultura com educação. A Alemanha investiu forte na educação. Então os jovens, eles já absorvem a realidade, eles já conseguem entender as coisas. Eles já não defendem mais o fascismo, o racismo, o preconceito. Dificilmente eles vão... E se alguém defende essas questões, o governo, ele se levanta fortemente, cara. Tu é multado, tu é preso. Que é crime, cara. Eles aprenderam, o nazismo é crime contra a humanidade, cara. Eles entenderam, a educação, cara, e aí que tá, cara. O Brasil aqui, cara. Se não investir em educação, o nosso futuro é incerto. Porque se não investir em educação, as igrejas vão educar. E a ideologia da igreja, ela é bem mesquinha, cara. Me perdoa aqui, cara. Os caras vão acreditar em terra plana. Os caras vão ser negacionistas. Vão ser contra a ciência. Falta de educação, cara. Falta de educação, cara. O Brasil foi um dos países que mais investiu na educação e tinha o pior desempenho. Por que seria?
Quando se fala que investiu em educação, em que ano? Quando foi isso? Porque no governo Bolsonaro foi cortada a educação. Foi cortado o investimento em educação há mais de 20 anos. Foi em 20 anos de corte, cara. Ou seja, 20 anos que não vai ter recurso para investir em educação. É o contrário. Em que país tu tá, Everton? Aqui é exatamente um dos países que não tem educação. Não há investimento em educação. Nunca houve aqui, cara. Não. O governo PT investiu pouco. Pouco. E mesmo assim, foi mais do que o governo Bolsonaro, óbvio. 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 E se a educação era uma porcaria, o governo Bolsonaro piorou a situação. Aí que tá, o governo Bolsonaro ele conseguiu piorar, cara. Piorar a situação. Tá entendendo, Everton? Piorar a situação. Não, tu tá errado, cara. Não adianta investir de qualquer jeito sem estratégia. Quantidade não é qualidade. Pois é, cara, mas assim, ó, quer ver? Ó, Pera aí, vamos ver aqui. E aí, Davi, boa tarde, irmão. Vamos lá. Sofremos um regime militar apoiado pelos Estados Unidos. O jovem no Brasil usa a bandeira americana na camisa. Por causa do condicionamento, exatamente. E isso aí não é educação, isso é condicionamento. A gente mistura as coisas. Educação é uma coisa, condicionamento é outra. O condicionamento não te dá liberdade para opinar, para ter um pensamento diferente. Ele te condiciona. É aquilo, se você tem um pensamento diferente, quem está no condicionamento te ataca. Porque a mente não é uma mente educada, é uma mente condicionada. É uma mente que não consegue ver o seu condicionamento, porque está condicionado a situação. Há um condicionamento mental. Quando tu está vendo televisão, o teu cérebro só recebe informação, mas ele não tem capacidade como é que eu vou dizer, recebe e de não passar. Quando tu ficar recebendo só informação do lado do cérebro, tu não tem capacidade de passar. Tu só recebe informação e isso te condiciona. Vocês estão percebendo? Cara, onde é que tu viu aqui eu dizendo que cristão é terraplanista? É que tu que tá ouvindo o que não existe. Porque tu já vem com preconceito pra cá. Então tudo que eu falar, tu já tem um preconceito do que eu vou dizer. Não adianta, cara. A gente quando tá num diálogo, a gente tem que ser com um papel em branco. Ouvir a outra pessoa. Mas sim, às vezes a gente está ouvindo uma pessoa e já está pensando, no mesmo momento que a pessoa está falando, a gente está pensando em como rebater essa pessoa. Isso não é ouvir. Isso é um ser que foi totalmente condicionado, que está ali só para rebater, sem pensar, sem ouvir a outra pessoa. Quando tu ouve a outra pessoa, absorver aquilo que a pessoa está falando, e prestar atenção. E procurar entender o lado da pessoa. O outro lado. E quando tu parte com violência, tu já não tá ouvindo nada, né, cara? Já não tá ouvindo nada. Tua mente já foi manipulada já. Em certos casos, eu tô falando aqui que a educação é a solução, em certos casos, para algumas pessoas que já foram tão manipuladas, não há mais esperança, cara. A pessoa é como se fosse um gado, né? Ela segue a manada e não... sem pensar, cara. Ela simplesmente segue e Maria vai com as outras. Ela não tem capacidade de raciocínio. Então ela ouve o que ela quer. Mesmo tu falando uma coisa, ela vai ouvir o que ela quer. Aí não tem como, cara. Exatamente, é o famoso pré-julgamento. Exatamente, Ricardo. É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito bom o bate-papo hoje. Valeu mesmo, obrigado,
Ricardo, Everton, Davi, User, os que entraram no começo, que participaram, foi muito bom. Henrique, obrigado Henrique. Oxanix, obrigado. O Ferrogon, que também participou aqui com a gente com perguntas. Quem mais? Tá aí o outro user aqui, obrigado. Obrigado a Vilma, que foi a primeira aqui a participar e lançar perguntas aqui no ar. Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigado pelo... E isso que é legal, cara. Eu gosto disso, eu gosto de a gente trocar ideia e questionar essas questões, né? Questionar essas ideias, né? Aprenda a questionar. Faça pergunta, questione. E questione o seu próprio questionamento depois. Aprenda a questionar, isso faz bem, cara. Obrigado, irmão, obrigado. Boa tarde a todos. Muita paz. Gratidão pela vida. Tchau.